Você provavelmente já escutou muitas promessas nas campanhas eleitorais deste ano, mas você sabe qual é a função do prefeito? Veja agora o que ele pode realmente fazer e o que não está ao alcance dele. Cuidar da família nem sempre é fácil. Liderar uma equipe no trabalho é lidar sempre com problemas. Agora imagina isso com os conflitos mais diversos e na proporção do tamanho da sua cidade. Esse é o desafio do prefeito. O prefeito é o representante máximo do município. Geralmente identificado com a cidade, tem responsabilidade de administrar e executar. Mas será que a população sabe exatamente o que o prefeito faz? A senhora sabe me dizer qual que é a função exata do prefeito da cidade? A função dele? Eu não sei responder, porque ele não é o prefeito. O que ele faz, mas eu não sei. O prefeito é cuidar bem da cidade, administrar. Qual é a função do prefeito? Ajudar o povo, o Brasil, sei lá, o estado. A função do prefeito, na verdade, é governar o município. Cuidar de tanto buraco, tanta árvore podre, tanta coisa, ônibus cai nos pedaços. Pindamonhangaba não está entre as menores cidades do país, já tem mais de 150 mil habitantes. Mas nem por isso o prefeito fica longe de pequenos problemas como um buraco na rua. Junto a isso, surgem situações de qualquer cidade, como a urbanização e o desenvolvimento econômico. No segundo mandato e às vésperas de deixar o gabinete, o prefeito João Ribeiro conclui que esse é um cargo que sempre exigirá mais trabalho de quem o ocupar. O desafio é o dia a dia, é a própria prefeitura, é o próprio volume de trabalho que se tem e o anseio da população que está o tempo todo cobrando. Quer dizer, não tem fim. Você resolver um problema do bairro, ele quer resolver o problema seguinte. É como se fosse uma escada que não tem fim. E as pessoas sempre querem um degrau a mais. Se o bairro não tem asfalto, se queixa da lama, se queixa do pó. Você põe asfalto, se queixa do trânsito, do que está correndo, você tem que pôr a lombada, né? E isso é uma coisa. Acabou, asfaltou, pavimentou, quer trocar a iluminação, não tem uma quadra de esporte, precisamos do centro comunitário e assim vai. A Constituição Federal prevê algumas responsabilidades maiores para os municípios. Entre essas estão serviços públicos de interesse local, como o transporte coletivo e a limpeza urbana. Além disso, o planejamento e o controle do uso do solo urbano também é definido em cada cidade. Esse planejamento define sobre áreas residenciais, comerciais e mistas, por exemplo. A prefeitura deve ainda promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. O prefeito tem um papel grande, tem prerrogativas exclusivas, próprias, e tem serviços compartilhados com o Estado e com a União. Duas áreas exigem maior integração entre todas as instâncias de governo. A primeira é a saúde, onde a cidade geralmente atua com serviços de pronto atendimento, mesmo que tenha apoio técnico e financeiro. A mesma coisa na educação. Geralmente, o ensino fundamental fica na responsabilidade das prefeituras, mas para gerir o ensino fundamental, as prefeituras contam com repasse de recursos estaduais e federais também. Na educação, o governo municipal deve investir 25% de todo o orçamento da cidade, prioritariamente no ensino infantil e fundamental, deixando que o Estado complemente o serviço no fundamental e no médio. O cargo de prefeito exige ainda mais do que é relacionado diretamente ao desempenho da função. Segurança pública, por exemplo, é responsabilidade do governo estadual. Mas se o prefeito é também um representante da população, ele deve intervir junto aos órgãos responsáveis. Todos os problemas, eu acho que o prefeito está muito próximo da comunidade, da população. Então, a queixa, os problemas chegam no ouvido do prefeito. É difícil a pessoa conseguir ir falar com o presidente da República ou com o governador do estado. Aqui é o para-choque.
Então, seja da alçada da prefeitura ou não, você tem que tomar alguma providência. Mesmo que seja um problema que para resolver numa outra instância de governo, você tem que estar pressionando, você tem que estar desenvolvendo alguma coisa para que aquilo aconteça. Na hora de cobrar, exigir ou até analisar as propostas, o cidadão deve pensar no que realmente é responsabilidade de cada município. Mas para escolher o representante máximo da cidade, vai precisar procurar alguém que vá além. O que é importante para o eleitorado são as condutas éticas, morais, republicanas, porque ele é um político profissional, isso aí é inegável, né? Hoje, cada vez mais, dada a nossa democracia, ela está mais consolidada, quem fica na política e permanece é aquele político que cada vez se torna um profissional, isso não é negativo, porque ele começa a ter várias qualidades, né? Trunfos, né? Que o coloca e que o instrumentaliza enquanto político para dar conta das atribuições que um político requer. Nas eleições, a preferência na ordem de votar é diferente da preferência em filas de supermercados e bancos, por exemplo. Mais informações com Paulo César de Oliveira. Amanhã, durante a votação, não se surpreenda se alguém furar a fila de um idoso ou de uma gestante na hora de votar. Vale lembrar também que os candidatos têm preferência na fila na hora da votação. Na sequência, são juízes eleitorais, auxiliares e outros servidores da Justiça. Depois são os promotores eleitorais, policiais militares em serviço, pessoas com mais de 60 anos, enfermos e também mulheres grávidas ou que estejam amamentando. O voto é obrigatório. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo. Voltamos com o quadro É Seu Direito, agora para falar efetivamente sobre os direitos do cidadão em relação às eleições. Não apenas sobre o dia de votação, mas de uma forma geral. Doutor, o cidadão pode ter segurança em relação ao direito do voto secreto dele, segurança em relação ao voto dele não ser adulterado, ao resultado não ser adulterado? Pode ter segurança no sistema eleitoral brasileiro? Ô Bruno, rapidamente, vou dizer a você, ao telespectador, nós estamos num processo de franca evolução. O Brasil é apreciado no mundo inteiro por um processo rápido e um processo que eu entendo ser seguro. Embora o meu querido e saudoso amigo Leonel Brizola dissesse que essas urnas estão sujeitas a falha, mas já vimos vários peritos examinarem e dizerem que não. Mas nós temos no Brasil um processo que vem evoluindo, né? Nós tivemos na época do Império aí o voto no bico de pena, o camarada votava, o outro ficava olhando, depois castigava o eleitor. Na década de 30, né, o Getúlio Vargas, que teve um processo eleitoral bastante difícil, até um juiz lá do Rio Grande do Sul, Moisés Viana, foi assassinado, isso já vinha na cabeça do Getúlio buzinando. Aí a Revolução Constitucionalista foi uma das promessas para pacificar São Paulo, a introdução da Justiça Eleitoral, que foi criada em 32. E depois disso a urna eletrônica, que é redentora desse processo, e eu acho que ela é bem interessante, não só pela rapidez, porque eleição demorada de apuração é mais factível de haver falha. Não vejo como, a não ser que haja um processo escandaloso, alguém adulterar uma votação ou alguém votar por outra pessoa. Mas existem pessoas que estão até... Esse direito está assegurado. Está assegurado. Estão querendo até criar essa biometria para evitar que alguém vote no lugar de outra pessoa, o que eu acho que seria bastante interessante. Agora, a biometria também pode tornar vulnerável o processo, porque pode facilitar que se localize esse voto e que esse eleitor seja pressionado a votar no candidato que interesse ao poder dominante, sob pena de perder emprego, né? Isso é um processo que acontece muito. Manipulação de máquina administrativa em eleição, isso é uma coisa complicada. Mas o Brasil, hoje em dia, posso estar seguro de dizer isso aqui diante das câmeras, é o país que tem o processo mais evoluído, os próprios americanos, né, acham o nosso processo interessante. Ok. E o que o cidadão pode cobrar de direito dele depois da eleição, de repente relacionando aí a campanha do candidato em quem ele votou, do candidato que foi eleito,
com o que foi feito no mandato? Qual que é o direito que o cidadão pode cobrar depois da eleição? Ô Bruno, acho que é muito importante essa pergunta para a gente falar com o eleitor que ele tem que ter muito cuidado na hora de escolher o seu candidato, porque depois é mais complicado de cobrar qualquer coisa, né? Então tem que ver, é o candidato que promete o que não pode cumprir, isso devia ser punido como estelionato, né? Porque afinal de contas o cara está aplicando um ardil para levar vantagem pessoal ou em benefício do seu grupo e de outras pessoas. Então o eleitor tem que tomar cuidado na hora de votar para não se arrepender depois. Mas depois de votar, eu acho que ele tem o dever de ficar fiscalizando o seu candidato, se ele está pontuando do rumo das promessas feitas e de repente até tentar o impeachment de alguém no Poder Executivo ou até no próprio Legislativo, pedir a perda do mandato. É uma coisa que será inédita, mas não é impossível que o eleitor consiga fazê-lo por falta do cumprimento da obrigação assumida. Ok, doutor. Obrigado. Ainda hoje tem mais no quadro É Seu Direito. A gente vai voltar para falar da Lei Ficha Limpa. Mas agora a gente vai saber quais são os direitos assegurados aos eleitores com deficiência para a hora da votação. As informações com Gabriela Frontini. Apenas eleitores com deficiências ou com mobilidade reduzida podem contar com o auxílio de uma pessoa de confiança na hora do voto. O direito é assegurado mesmo sem o requerimento antecipado ao juiz eleitoral. A pessoa que for ajudar não pode estar a serviço da justiça e nem ser ligada a partidos políticos e coligações políticas. Todas as urnas são equipadas com o sistema Braille. O eleitor deficiente visual pode usar o sistema até mesmo para assinar o caderno de votação ou a cédula, o que for necessário. O uso do sistema de áudio também é permitido quando ele estiver disponível na urna, sem prejudicar o sigilo do voto. Gabriela Frontini para a Rede Novo Tempo. Ainda hoje você terá a visão bíblica sobre as eleições e um perfil dos candidatos em todo o país. E já no próximo bloco você vai saber como verificar mais informações sobre o candidato no qual você está pensando em votar e vai saber também o que é crime e o que é permitido em dia de eleição. Nós voltamos já.